Bom dia. Deixa eu só fazer um teste aqui, pessoal. Deixa eu ver se eu liguei aqui. Tá ligado? Melhorou? Agora sim. Tá. Sejam todos bem-vindos, né? Hoje, segundo a previsão, é o dia mais frio do ano de 2018. Então, sejam parabéns, vocês que estão aqui, né? Que a gente possa ter talvez, frio ambientalmente, climaticamente, mas que Deus aqueça os nossos corações com a presença dEle, com a palavra dEle, mas principalmente pela presença dos irmãos, tá? Acho que uma das grandes razões da igreja é a presença de todos vocês, né? E o cuidar de Deus e o tratar de Deus na vida de cada um vem através da presença de todos vocês aqui, tá? Senão não tem razão de ter igreja, não teria razão de ser Deus nos reunir aqui, tá? Nós estamos falando, o pastor Paulo começou na semana passada, essa série sobre mente e coração, e hoje o pastor Paulo ele está ministrando com o pessoal em japonês, né? Ele está lá, mas assim que ele terminar lá, ele deve estar junto conosco aqui, tá bom? Tá? E nós estamos falando, o pastor Paulo falou na semana passada sobre a depressão de Elias, né? A depressão é hoje, talvez, uma patologia presente em qualquer lugar. E nós, cristãos, né, nós não estamos imunes a isso também. Existem várias pessoas conhecidas do meio cristão que sofrem dessa patologia, que é essa depressão. O Jó sempre fala daquele pastor da igreja de Saddleback, que é o pastor Rick Warren, e um dos filhos, a gente menciona isso porque isso não é nada oculto, não é nenhuma fofoca que nós estamos fazendo, tá? Existem testemunhos deles, que ele comenta justamente do problema do filho dele, que sofria de depressão e cometeu suicídio depois. Existem vários pastores, que eu acredito que todos vocês ouvem no YouTube, né? E algumas vezes eles comentam, são pastores que têm um ministério abençoado, mas que eles também, eles não estão imunes, eles também, em algum momento, passaram por depressão, ou eles têm problemas de depressão dentro da família também, tá? E nem por isso quer dizer que o pastor a pessoa digamos, inapta, né? Não uma pessoa adequada para exercer o ministério pastoral ou qualquer outro ministério dentro da igreja. Mas nós não estamos imunes, né? Todos nós somos... passamos, eu não sei se alguém aqui passou ou passa por problemas de depressão, isso não quer dizer que você não é abençoado por Deus, que Deus não cuida da sua vida. Mas nós vivemos num momento, né, dessa vida que nós temos hoje, que força, né, de alguma forma, existem mecanismos que fazem você ser vítima dessa patologia também. Então, por isso que há um assunto, é um tema que várias igrejas têm comentado, e existe uma preocupação em nós, como corpo de Cristo também, dentro da palavra de Deus, a gente quer comentar algumas coisas em relação a essa depressão, tá? 1 Reis, capítulo 19, na história de Elias, que nós vimos na semana passada, não precisa abrir, tá? Mas do versículo 5 ao versículo 8, ele diz assim, Elias, né? Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. E de repente um anjo tocou nele e disse, levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Tá? Essa é a parte que fala da vida de Elias. E hoje,
dentro dessa ideia do equilíbrio do corpo, alma e espírito, nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus sobre o que Deus fala sobre o nosso corpo, tá? A saúde do nosso corpo. A importância do equilíbrio, né? Da alma, da mente, mas a importância do equilíbrio do corpo também, tá? De maneira geral, a gente imagina sempre que a igreja é algum lugar que vai cuidar somente da alma e do espírito. E por muito tempo foi assim, né? A gente só considera que Deus, e dentro da palavra de Deus, Deus se preocupa somente com o cuidado da alma e do espírito. Mas é um equívoco, é um engano. A própria palavra de Deus fala muito sobre o cuidado do corpo também. Tá? De maneira geral também, o cristão tem a tendência sempre de espiritualizar as coisas. Né? As pessoas sempre falam assim, Deus vai me prover, Deus, eu vou orar, Deus vai me proteger. Né? E a gente tem na história da nossa igreja, da nossa denominação, um pastor que, há um certo tempo atrás, foi um pastor muito importante não é Vibravor, não, tá? Um pastor que foi muito importante dentro do contexto da nossa IMEL aqui de Mogi, tá? Ele foi um pastor importante porque houve uma fase dentro da história da IMEL, da Metodista Livre, que foi uma transição entre, digamos, o início da igreja, que foi basicamente pela colônia japonesa, né? A gente tinha muitos pastores japoneses, e depois de um tempo estava surgindo uma nova geração que era formada por pastores jovens de descendência Nikkei. E esse foi um pastor que ele fez justamente essa transição, né? Digamos, do pessoal mais antigo por uma geração mais nova que estava surgindo. Porque ele transitava muito bem dentro desses dois círculos, né? Do pessoal, digamos, dos mais antigos e da nova geração. E ele conseguiu fazer esse elo. É um pastor que cuidou muito da igreja aqui de Mogi. A igreja de Mogi deve muito a esse servo de Deus também. Tá? Mas ele era uma pessoa assim que ele não tinha muita preocupação com o corpo dele, com a saúde, digamos, física dele, né? E por várias vezes as pessoas falam, pastor, né, não come isso, acho que isso, né, abusar nisso vai fazer mal à saúde, né? Pastor, não abusa nisso, tal. E ele sempre falava, né, que ele não se preocupava que um dia, se ele abusasse disso tudo, ele ia para a eternidade, que não tinha coisa maior que estar junto com Deus. Tá? E não teve jeito. Depois de um certo tempo, ele teve um infarto e Deus levou ele. Né? Mas, às vezes, a gente tem que entender também que nem sempre, talvez, não era a hora que Deus queria levar ele. Talvez Deus tinha mais alguns projetos, algumas coisas que Deus queria dentro do ministério dele. Tá? Porque a palavra de Deus, a Bíblia fala principalmente sobre que a gente pode prolongar ou encurtar a nossa vida também. Tá? Isso é fato bíblico, a palavra de Deus menciona, você pode acrescentar dias à sua vida. Honra teu pai e tua mãe, e Deus vai acrescentar dias à sua vida também. Tá? E Deus fala sempre de prevenção. É importante haver a prevenção. Tá? Temos também dentro, numa história mais recente, esse é o pastor Ziel Machado, ele é pastor da Igreja da Saúde, né? E são as duas fotos dele. Tá? A foto do lado esquerdo, ele há um tempo atrás, né? E a foto do lado direito, depois que talvez por alguma coisa, uma consciência que ele teve, ele decidiu que ele tinha que mudar algumas coisas da vida dele. E essa foto da direita é uma maratona que ele terminou, hoje ele é um maratonista, né? Concluiu várias maratonas, e foi uma revelação que Deus para ele, da importância que ele tinha que cuidar da saúde física dele. Então, hoje ele é um maratonista.
A gente tem dentro dos maratonistas da nossa igreja, né? A Fátima está aí, né? E semanas atrás ela conquistou. Ela pode se dizer que é uma maratonista hoje. Não é um treino fácil. Maratona é uma corrida de 42 quilômetros e 195. E eu tentei fazer também. Eu fiz os treinos e eu cheguei até o quilômetro no treino, até o quilômetro 30, né? E quando chegou no quilômetro 30, eu falei, não estou preparado, eu não vou conseguir. Aí abortei o treino. Mas muito mais do que correr no dia, são os treinos que pesam muito. São 5 meses, 4, 5 meses que você tem de dedicação, você foca naquilo, né? Então, a importância, né, de que a gente tem o prazer que dá tudo isso também. Segunda coisa, eu quero deixar bem claro aqui que a gente não está falando de padrão fitness, nós não estamos falando de padrão de alimentação, né? Só para vocês terem ideia, só em 2017, nos Estados Unidos, a publicação material, multimídia, visual, livros, esse mundo fitness, né, ele gira em torno de quase 60 bilhões de dólares. Isso só em 2017. Tá? Isso é divulgação de material, divulgação de livro, divulgação de vídeo, programas de TV. Então, a parte financeira que envolve nesse mundo fitness gira em torno disso, né? Então, a gente não está aqui para falar disso, e não é a intenção fazer nenhum bullying em cima disso também, porque existem vários problemas acontecendo por causa disso também. A nossa intenção é justamente falar do equilíbrio do corpo, alma e espírito. Tá? Porque o próprio desequilíbrio de você se preocupar demais com a parte física, você pode afetar a sua parte da alma, da parte da mente, e para trazer problemas sérios também. E hoje a gente tem exemplo de pessoas que vivem dentro desse mundo também. Tá? Então, nós queremos, dentro da palavra de Deus, entender o valor que Deus dá em relação ao corpo também. Tá? Existe uma passagem, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23, Paulo escreve a Timóteo, e ele diz assim, não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Paulo fala, olha, Timóteo, você tem uma enfermidade, você tem um problema de saúde. Tá? E o teu problema de saúde tem que ser cuidado no aspecto físico, tem que ser cuidado no aspecto do corpo. Tá? Não basta somente você chegar a orar, se preocupar por isso e você achar que vai ser tratado dessa forma. Mas você tem que tratar do seu lado físico, do seu lado do corpo também. Tá? Então, isso talvez a gente quer entender que existe a preocupação. E a maneira como Deus cuida de nós, a preocupação de Deus, existe uma preocupação muito grande de Deus em relação à nossa saúde do físico também. Tá? E como diz na passagem da vida de Elias, Deus cuidou de Elias através de duas formas. Primeiro, foi cuidando da alimentação dele. Tá? E nós vamos falar um pouco de como a comida é abordada dentro da palavra de Deus. Tá? A forma como nós temos e como Deus se preocupou de cuidar da saúde do nosso físico, ela começa através daquilo que nós comemos. Existe uma frase que é muito usada, ou existe até temas de programas de televisão que diz que você é o que você come. Né? Em algum lugar você já deve ter visto essa frase, é muito famosa. Tá? Então, a comida, como que a palavra de Deus fala em relação à comida? Existe um engano quando a gente acha que Deus não fala nada em relação à comida. Logo no livro de Gênesis, capítulo 1, né, versículo 29, e essa é a base, talvez que pessoal que é adepto ao vegano, não tem nada contra também, né, tá batatinha frita e tal,
Mas a palavra de Deus, Gênesis capítulo, no primeiro capítulo já, versículo 29, Deus fala, olha, eu fiz a semente e os vegetais para vocês se alimentarem. Então, existe um pensamento que diz que a alimentação antes da queda do homem era basicamente natural, baseado em sementes e vegetais. Que a alimentação da carne veio somente depois da queda do homem. Tá? Gênesis capítulo 2, existe um mandamento. No segundo capítulo de Gênesis, do livro de Gênesis, versículo 15, é um mandamento que Deus fala para ter o cuidado para não comer da árvore do mal. Né? A própria queda do homem, ele se dá através de uma alimentação. Tá? Se você for mais adiante, a história de Jacó e Esaú envolve um prato de comida também. Tá? A traição que teve dentre os filhos de Isaac, ele se dá através de um prato de comida também. Se você for mais adiante, a história de Daniel, né, a fidelidade de Daniel em relação a Deus é provado através de um prato de comida também. Se Daniel queria comer da comida dos seis, do manjar dos seis, ou ele iria se abster desse alimento também. A própria tentação de Jesus envolve comida. Né? Uma das tentações, ele falava de comida. A oração que Jesus ensinou do Pai Nosso, a oração dominical, ela fala de comida, o pão nosso de cada dia também. Tá? A própria simbologia que nós temos, a maneira que nós lembramos do sacrifício que Jesus fez na cruz, tá? Ela se dá em cima de uma comida que é a Santa Ceia também. Tá? Então a gente se engana quando a gente imagina que a palavra de Deus não dá valor à comida. E a forma como Deus cuida de nós, tá? Ele mostra através dessa preocupação que Deus cuidou de Elias, ele se trata através da comida também. Então, o cuidado do nosso corpo, né, o cuidado da nossa saúde, ela se envolve muito através daquilo que nós nos alimentamos também. Tá? Existe um fato muito interessante, né? Se você vê Levíticos capítulo 11 e Deuteronômios capítulo 19, em relação àquela toda a alimentação, todos aqueles preceitos que Deus falou ao povo de Israel, dos cuidados daquilo que eles poderiam comer ou não, que era considerado puro e impuro, hoje, cientificamente, eles concordam, né? Eles atestam aquilo que Deus escreveu na Bíblia. Existe, em 1998, existe um livro que chama Coma Bem, Viva Melhor, desse Dr. Rex Russell, né, da editora Betânia, e ele fala um pouco, digamos assim, ele atesta aquilo que Deus disse em relação a alimentos puros e impuros, tá? De que existe uma toxicidade nos alimentos que a gente tem disponível. Tá? Todo alimento que tem essa porcentagem acima de 75%, são alimentos que têm baixo índice de toxicidade. Alimentos abaixo de 75% são alimentos que a toxicidade é mais alta e você está sujeito a se contaminar através disso. Né? É interessante essa tabela, que é justamente, ela atesta aquilo que Deus falou naquela passagem. Digamos, por exemplo, o vitelo tem uma porcentagem de 82%, o cabrito 90%, o boi 91%, o carneiro 94%. Daquilo que Deus disse que era o imundo. O porco tem 54%, coelho 49%. Né? Hoje, uma iguaria que o pessoal fala que é carne de cavalo, mas aqui ele atesta que a toxicidade é 39%. Tá? É interessante, né? São estudos recentes que falam daquilo que Deus já havia dito no livro de Levíticos e Deuteronômios. Tá? A ideia, digamos, esse quadro é elaborado mais ou menos na questão de animais que se alimentam do sangue de outro animal. Tá? E também da forma como é feito o sistema digestivo desses animais também.
Basicamente, acho que o estudo dizia que quanto maior o tempo de digestão dentro do sistema digestivo, digamos, a taxa, a capacidade, a possibilidade de você ser, digamos, ter essas bactérias de você era menor, entende? Então, quanto maior o tempo de digestão do animal, essa carne é considerada mais puro. Eu não sei se vocês lembram também quando saiu a febre da vaca louca, né? A base da sustentação dessa febre da vaca louca era que o ração que foi dado a esses animais eram rações que continham restos de outros animais também. Tá? Então, é interessante, uma coisa que Deus já disse há muito tempo atrás, recentemente a gente confirma isso, em relação a aves e outros alados. Frango 83, peru 85, pato 98, daqueles que são considerados limpos, né? Daqueles que são considerados impuros, avestruz 46, coruja 46, cegonha 63. Tá? Outra tabela, peixes e outros, considerados limpos, bacalhau 98, né? Salmão 81, pintado 80, atum 88. Do outro lado, daquilo que Deus disse, dos peixes que não têm escama, né? Os moluscos, principalmente, caranguejo 48, né? Dia dos Pais, você vai comer aquele camarão VG enorme, empanado, frito, tá? 62, tá? Ostra 40, tá? Então, aquilo que Deus já havia dito é comprovado hoje. É interessante isso, né? Então, é estranho você dizer, olha, Deus não fala, não se preocupa com a nossa alimentação. Deus deixou bem claro, há muito tempo atrás, quando ninguém se imaginava isso, Deus já preocupava com isso. Deus se preocupa hoje. E a forma como Deus tem de te cuidar hoje é também quando a gente ter essa mesma consciência de Deus, que a gente cuida da nossa alimentação. Tá? Deixar bem claro que a gente não está aqui querendo criar um padrão daquilo que você pode comer, você como cristão, você acha que deve comer ou não. Mas não é isso. A gente quer entender que a forma como Deus cuida, o cuidado, a preocupação que Deus tem com cada um de nós nesse equilíbrio de mente, corpo e alma, tá? Ele se passa através dessa alimentação também. Tá? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 e 19, ele diz assim: fugir da prostituição, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. A gente imagina que prostituição é somente prostituição quando a gente, digamos, cai do lado sexual, a forma indevida como nós tratamos do nosso corpo. Né? Mas prostituição também é quando a gente não faz a devida manutenção e cuidado com o nosso corpo também. A gente se prostitui também, talvez dentro dessa ideia da palavra de Deus, a gente se prostitui quando a gente não cuida devidamente do nosso corpo e da saúde do nosso corpo também. Tá? A gente se prostitui, não sei se o seu médico já falou dos 4 pós brancos que nós temos hoje. Né? Os 4 pós brancos que a gente deve evitar. Primeiro, cocaína, tá? Sem dúvida. Né? Segundo, sal, tá? O uso demasiado do sal. Tá? Terceiro, açúcar. Uso demasiado do açúcar. E terceiro, farinha branca também. Tá? Então, quando a gente abusa, né, e a gente não tem consciência, tá, que a gente acha que isso não faz assim, sem nenhuma preocupação e sem avaliar a consequência que isso tem no nosso corpo, às vezes a gente prostitui e peca contra o nosso corpo também. Tá? Não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos.
O seu corpo, a palavra de Deus, ele fala, não é só seu. O corpo pertence a Deus também. E como nós, grandes administradores de tudo aquilo que Deus nos dá, nós devemos se preocupar com a saúde do nosso corpo. Tá? Eu enfatizo de novo, a gente não está falando de nenhum padrão fitness, a nossa preocupação não é essa. E a preocupação da palavra de Deus não é essa. Tá? Mas é aquilo que Deus fala de preservar e cuidar da saúde do nosso corpo. Porque o equilíbrio, né, de tudo é o equilíbrio dessas três áreas, mente, corpo e alma. Tá? Existe essa preocupação muito grande com a saúde do físico de todos nós também. E se Deus se preocupa e Deus quer que nós Ele cuida da nossa saúde, cabe a nós também lembrarmos que Deus se preocupa com isso também. Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus ele fala, ele porém respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tá? Mas a gente tem que entender também, talvez mudando um pouco o formato desse texto, a gente poderia dizer que nem só da palavra de Deus vive o homem, mas de todo o pão que procede da bênção de Deus também. Tá? Não é só da palavra de Deus que vive o homem, mas de todo o pão que Deus nos abençoa também. Tá? Então, a intenção, né, é entender que a palavra de Deus ele preocupa com a saúde do nosso corpo também. E que a gente deve cuidar e preservar como santuário, como templo do Espírito Santo. Se você não se preocupa, talvez, por si só, né, mas lembre que pertence a Deus. Tá? E que você, como alguém que é abençoado por Deus, você cuida dela também. Tá bom? Segunda coisa, Deus deu a Elias o alimento, ele deu o pão, mas ele deu também o descanso. Tá? E o cuidado com o nosso corpo, ele passa através do descanso também. Tá? A maneira como nós cuidamos do corpo é através do descanso. Quem gosta de treino, né? Quem tem digamos, uma rotina de treino, existe uma frase que todo técnico, né, o professor fala lá, descanso é treino também. Né? Você está assim num pique, né? Você está numa euforia, a gente acha que às vezes o treino intensivo, ele fortifica mais, ele te fortalece mais, ele te condiciona mais. Mas o nosso corpo é finito também. Né? E todo professor, ele fala, olha, não, hoje você não vai treinar, hoje é seu dia de descanso. E o dia de descanso faz parte do treino que nós fazemos. Quando a gente faz esse treino de maratona, ele é baseado em 3 coisas também. Treino, alimentação e descanso. Se você não dorme direito, se você não descansa direito, você não consegue treinar direito também. Isso é fato. Tem dia que a gente não dorme bem por alguma razão, você não dormiu bem, você acorda de manhã cedo e vai correr e o treino não rende. Você parece que aquele dia não deu. Ou se o dia anterior você não se alimentou devidamente, se você abusou em alguma coisa, comeu alguma coisa que você não está acostumado a comer, você vai treinar, o treino não rende também. Tá? Então, descanso é treino. Deus, quando te fez, e fez a mim e fez a todos nós, Deus nos fez com limitações. Deus nos fez pessoas finitas. Deus não te fez máquina, Deus não te fez um equipamento. Mas Deus te fez com as limitações. Tá? E essas limitações significam o quê? Que você tem que respeitar os limites do seu corpo e você tem que obedecer a eles também. Tá bom? Aí você acha, será que descansar está errado? Não, a própria palavra de Deus, tá? Ele diz em Deuteronômio capítulo 5, versículo 12 ao versículo 15, e é justamente a passagem que fala, né,
dos 10 mandamentos, no 4º mandamento ele diz assim: guardarás o dia de sábado a fim de santificá-lo, conforme o Senhor teu Deus te ordenou. Trabalharás 6 dias e nele farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é um sábado para o Senhor, o teu Deus. Nesses dias não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho ou filha, nem o teu servo ou serva, nem o teu boi, teu jumento, qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro que estiver em tua propriedade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Lembra-te de que foste escravo no Egito, e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com a mão poderosa e com o braço forte. Por isso, o Senhor teu Deus te ordenou que guardes o dia de sábado. Tá bom? É um mandamento. Descansar não é uma opção, descansar não é uma sugestão, descansar não é um luxo. Descansar, segundo a palavra de Deus, é um mandamento dele. Tá? É a forma como nós temos de cuidar do nosso corpo. Versículo 15, ele fala assim, lembre-se de que você era escravo no Egito, e que eu te tirei de lá, justamente para você ter direito a esse descanso também. Quando a gente não respeita, né? Quando a gente não entende que o cuidado de Deus se dá através do descanso, é que você deseja ser novamente escravo de alguma coisa. Então, o mandamento de sábado, e justamente a palavra sábado, não quer dizer o 7º dia da semana, sim, mas o sábado significa parar, é dar um break, né? Parar tudo aquilo que você está fazendo e dar uma pausa para si mesmo. Nós precisamos disso. O teu Deus que te criou, o teu Deus que te fez, Ele entende, Ele te fez dessa forma. Tá? Quando a gente não respeita, quando a gente não considera aquilo que Deus fala de dar esse break, dar essa pausa, a gente passa dos limites e a gente perde esse equilíbrio de mente, corpo e alma também. Tá? Então, Deus cuida do nosso descanso, primeiro dando essa parada do 7º dia da semana. Ou seja, você tem que ter um dia dentro do seu ciclo de trabalho, você tem que ter um dia dentro da sua rotina de trabalho que realmente você vai parar. Você vai se desligar, vai parar, né? E vai lembrar que você é uma criatura de Deus e Deus te fez assim. Segunda coisa, Deus te fez Deus repara o seu descanso através do sono que você tem. Salmos 127, versículo 2, ele fala: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá eles aos seus amados o sono. A forma como Deus repara e cuida do nosso descanso é através do sono que nós temos também. Tá? O sono é uma bênção de Deus. Sono é uma dádiva de Deus. Tá? Enquanto você dorme, enquanto você para, né, Deus não para. Deus continua preparando o seu dia seguinte. Existe um versículo que fala que a tristeza dura até o anoitecer, mas a alegria vem pela manhã. Então, enquanto você dorme, tá? Enquanto você está descansando, Deus está trabalhando na sua vida. Tá? Essa transformação de tristeza para alegria, ele se dá durante o seu tempo de descanso. Tá bom? Existem 2 frases, né, que ele diz assim, Deus nos criou para gastarmos 1/3 da nossa vida não fazendo nada, tá? Exceto depender dele. Dormir é a nossa maneira de dizer, confio em ti, Deus. Sei que será o mesmo sem eu tentar fazer algo. 1/3 da nossa vida Deus te fez para você descansar. 1/3 das suas horas Deus te preservou e cuidou para que você descansasse. E às vezes a gente acha que nós precisamos, né? O seu dia precisa mais do que 24 horas. O Marcos Weber, ele falou, né? Olha, irmão, nunca mais faça uma oração dessa, né? Não peça para que Deus dê 25, 26 horas no seu dia. Ele mostrou como Deus preparou exatamente o dia com 24 horas, né?
Então, Deus te fez e Ele separou um terço do seu dia justamente para você descansar. O sono é a artimanha que Deus usa para nos dar socorro que não consegue dar enquanto estamos acordados. Tá? Muitas vezes a gente acha que você passar a noite inteira acordado, talvez orando, né, sem dormir, você acha que está fazendo bem para você, ou que Deus Ele está vendo aquilo como um ato de fé. Mas às vezes um ato de fé maior é justamente dormir, é descansar em Deus. Descansar em Deus, sabendo que Deus está cuidando de você. Quando você descansa, quando você para, você se rende, Deus está podendo cuidar de você também. Então o sono é uma bênção, Deus te fez assim. Tá? E a maneira como Deus tem para cuidar de todos nós é através desse descanso. Quantas pessoas, né, a gente vê pessoas sofrendo estresse, tendo estafa mental, justamente por quê? Porque não consegue dormir. Né? E uma das doenças, uma patologia que a gente tem hoje, de pessoas que não conseguem dormir. Quantas pessoas hoje procuram médicos, chegando para ele falando, olha, eu tenho dificuldade de dormir. Ou o meu sono é muito assim, tipo, eu consigo dormir só 1 hora por noite, né? Ou o meu sono é um sono muito, digamos, atribulado, um sono que não repõe você. Pessoas têm procurado médicos em busca de poder dormir. Tá? Mas se Deus Ele te fez, e a forma como Deus tem de cuidar da saúde do nosso corpo é através do nosso sono também. Então Deus cuida, tá? Deus se preocupa e Deus te fez assim, primeiro para cuidar do seu corpo. E a maneira como nós temos é a maneira daquilo como nós tratamos o nosso alimento também. Tá? Lembre que Deus se preocupa com isso. Que Deus considerou muito isso, Ele fez toda a forma para que a sua alimentação fosse importante também. Tá? Então, quando nós cuidamos do nosso corpo, nós nos preocupamos com aquilo com que nós nos alimentamos. E segunda coisa, o nosso descanso faz parte do nosso cuidado. Deus cuidou de Elias, dando comida e dando descanso. Deus cuida de nós hoje justamente através dessa forma. O nosso corpo, dentro desse equilíbrio de mente, corpo, alma, espírito, né? Esse equilíbrio é muito importante. A gente não pode perder o equilíbrio e partir para o outro lado de culto ao corpo, né? Uma questão demasiada em excesso em relação ao cuidado do nosso corpo, não é isso que Deus fala, né? Mas também a gente não pode ignorar e a gente não pode dizer que Deus não se preocupa por ela. Tá bom? Amém, irmãos? Ok? Vou chamar o pastor Nori. Ele vai orar por nós, né? Graça e paz. É muito bom a gente ouvir a palavra, né? Deus tem resposta para tudo. Deus nos criou. Corpo, alma e espírito. Deus deu todas as funções. Esse corpo que nós temos, Deus quer que nós zelemos Ele. Cuidemos dele. E assim como nós hoje ouvimos na palavra, vemos quanto é importante esse corpo que nós temos. Quando nós ficamos doentes, nós procuramos um médico, né? O médico tem suas funções. Ele tem capacidade, sabedoria para tratar, cuidar do nosso corpo. Também ele deu a alma. Também, quando nós ficamos doentes da alma, muitas vezes nós esquecemos de cuidar da nossa alma, tratar como nós tratamos do nosso corpo. Assim também Deus fala do espírito.
o homem tem que tratar do Espírito como? Ter relacionamento. Então Deus, mesmo lá em Tessalonicenses, ele fala assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, vossa alma, vosso corpo sejam conservados íntegros e irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus vai voltar, mas Ele quer que nós estejamos preparados, nosso corpo. Nosso corpo, assim como a palavra do Senhor disse hoje, é o templo do Espírito Santo. Então nós temos que zelar o nosso corpo. Então vamos abaixar nossas mentes, nossa cabeça e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, querido Pai, damos graças, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, que cuida de nós. O Senhor deu a tua palavra, e a palavra diz: o homem não só vive de pão, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. É verdade, Senhor. O Senhor deu a palavra, e dentro da palavra, lá no início, o Senhor já deu todas as regras para o nosso viver. Esse corpo, ele tem suas funções. A nossa alma tem as nossas funções. O nosso espírito tem. Por isso mesmo, a tua palavra diz que nós conservemos íntegros e irrepreensíveis da vinda do nosso Jesus Cristo. Quando Jesus nos chamar, quando Ele vier, esse corpo esteja íntegros, tanto o corpo, alma e espírito. Para isso, o Senhor, dê-nos graça, dê-nos sabedoria, Senhor, como zelar, como cuidar do nosso corpo tão importante, Senhor. Assim como a tua palavra, o Senhor nos alertou tanto hoje, que você faça de nós homem sábio, assim como nós precisamos, no final, ter aquele momento. Nós temos 24 horas no dia. O Senhor nos deu 8 horas para trabalho, 8 horas de zelar e 8 horas para descanso. Que nós tenhamos sabedoria como lidar dentro do contexto do nosso corpo. E assim nós queremos agradecer por tudo, Senhor. Que o Senhor nos abençoe e dirige. E assim, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.